Boa noite, Verbo Sapopemba. Você está bem? Glória a Deus, você vai melhorar, amém? Eu sempre gosto de dizer isso, irmãos, porque parece um jargão, mas de tanto você escutar, daqui a alguns dias, quando alguém vai te perguntar, ou você vai perguntar se alguém está bem, você vai lembrar, e vai melhorar, e vai melhorar. Aleluia, esse é o processo de renovação da nossa mente, de trazermos o que a palavra de Deus diz e termos aquilo como verdade. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui. Você sabe que Deus fica muito feliz com a sua presença. Deus fica muito feliz com os esforços que você faz. Eu sei que não é simples, né, em São Paulo, um lugar tão agitado, trânsito tão agitado. Às vezes você vem direto do trabalho, às vezes não consegue nem passar em casa, mas Deus reconhece o seu esforço. E como um bom pai, você não vai sair daqui de mãos vazias, amém? Então abre o seu coração, tem expectativa no que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida. Aleluia. Irmãos, eu queria começar lendo um texto que é maravilhoso. Eu gosto muito desse texto em várias versões, mas eu vou ler aqui, se eu não me engano, na CF, Renzo, Corrigido e Fiel. Salmo 119, verso 105. O salmista diz uma frase que é muito conhecida para nós. Ele diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia. Irmãos, essa declaração do salmista, ela vem recheada de poder. Nesse Salmo 119, se você for pegar para ler cada versículo, você percebe que o salmista está vindo numa constante de agradecimento ao Senhor pela palavra. Ele está vindo enriquecendo a Deus. Ele começa dizendo de fato que o sábio, ele ama a palavra, ele ama as instruções do Senhor. Ele começa a fazer algumas perguntas e responder, dizendo como que o jovem pode manter puro o seu caminho, observando a palavra. Ele diz que para não pecar contra o Senhor, ele guardou no coração a palavra do Senhor. E quando a gente chega nesse verso, ele diz que de fato a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Isso nos mostra a importância que a palavra de Deus tem, porque eu não sei se você já teve essa experiência, irmãos. Eu tenho, acho que todos os dias, eu tenho 2 filhos, como vocês sabem, a maioria, acho que quase todos sabem. Eu tenho a minha primogênita Olivia, de 2 anos e 4 meses, e eu tenho meu filho Caio, de 8 meses. E às vezes de madrugada eu preciso ir pegar ela no quarto dela. Às vezes ela acorda chorando, alguma coisa do tipo. Ou quando eu preciso sair para fazer alguma coisa assim. E eu tenho a experiência de sair num quarto totalmente escuro. Irmãos, como é bom você ter ali com você, por exemplo, um celular para você iluminar assim, para você poder pisar seguro, para você poder andar sem se machucar. Porque eu já tive também outra experiência de andar sem luz nenhuma. Irmãos, você bate nas coisas, você tropeça, você pisa, você escorrega. Acontecem coisas que machucam, coisas que atrapalham o seu caminho, coisas que deixam mais difícil o seu percurso até o objetivo. E essa é uma analogia maravilhosa, porque se a gente se afasta da palavra, se a gente não se enche da palavra, se a gente não estuda a palavra, é como se nós estivéssemos andando justamente nesse caminho escuro, sem lâmpada, sem luz. E quais serão os danos que nós vamos ter por andar num caminho escuro sem a palavra, sem iluminação nenhuma? Sabe, eu dei um título para essa ministração nessa noite, chamado Não Negocie a Palavra. E eu acho que esse título é bem pertinente para esse momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender, hoje, nos nossos dias, Satanás ele tem tentado, com muito esforço, fazer com que as verdades da palavra, elas sejam minimizadas, que elas deixem de ser verdade para muitas pessoas. Satanás tem tentado há muito tempo já, e se infiltrado em muitos meios de comunicação, entretenimento, arte, estudo, e tentado realmente perverter o conhecimento das pessoas a respeito da Bíblia.
a ponto de, hoje em dia, você conversar com alguém que não é cristão, alguém que segue talvez outra religião, e essa pessoa ela não tem mais temor nenhum de falar da palavra, de falar de Deus, de fazer piada, de fazer qualquer tipo de zombaria. Isso não é comum. Há uns anos atrás isso não aconteceria. Mas, por causa desse esforço de Satanás, realmente em tentar levar o máximo de pessoas com ele para o sofrimento eterno, a gente percebe que muitas pessoas têm acabado trocando a verdade da palavra por mentiras que Satanás oferece. E nós como cristãos, nós que estamos aqui hoje, nessa terça-noite, a gente tem uma responsabilidade. A primeira responsabilidade que nós temos é de não negociar a palavra no que diz respeito à nossa vida. E é interessante que quando a gente fala sobre negociar a palavra, talvez na sua cabeça venha uma situação muito absurda. Por exemplo, Satanás se apresentando para você, ou uma pessoa se apresentando para você e falando assim: olha, se você me der a sua Bíblia, sei lá, eu te dou um carro de última geração. Ou se você me der o que você tem de Bíblias na sua casa, eu deposito aqui $1 bilhão na sua conta. Mas sabe que Satanás ele nunca agiu dessa forma. Ele sempre foi muito sorrateiro no que diz respeito à perversão da palavra e tentar roubar a palavra. Então, o que acontece de fato é que chegam propostas para nós que muitas vezes não parece que veio de Satanás. Propostas como: estamos num período frio, então é comum ter gripe. Sabe que não é isso que a Bíblia diz? Não é isso, irmão. E pode acontecer, gripe pode chegar. Nós estamos aqui realmente nesse mundo, nós temos um corpo, mas a palavra de Deus diz que Jesus já levou a enfermidade. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Isso quer dizer que ainda que venha um sintoma, ainda que para o mundo seja natural, num tempo frio, as pessoas adoecerem, essa não é a nossa verdade. Isso não é o que Deus diz a meu respeito e ao seu respeito. E aí a gente começa a pensar que realmente a gente pode estar negociando a palavra. Sabe, no tempo que a gente está hoje, a gente escuta muito sobre crise financeira. E talvez a informação que chegue para você é que o dólar vai subir, que os investidores vão tirar investimento do país, que as coisas vão ficar mais difíceis, que financiamento, então, você não vai conseguir, ou se conseguir com a taxa lá em cima. Mas sabe, essa não é a verdade da palavra. Isso não é o que Deus diz. Porque Deus diz, de fato, Ele supriria todas as nossas necessidades. Que Ele nos traria abundância. Mas muitas vezes a gente tem negociado sem ver a palavra de Deus. A gente tem negociado as verdades muitas vezes porque a gente tem mais escutado o que o mundo diz do que o que a palavra de Deus diz. Sabe, eu faço essa pergunta para você e me faço também essa pergunta. Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia para estudar um assunto específico? Para saber o que Deus diz sobre um assunto específico, por exemplo, saúde. Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia e foi se perguntar o que Deus está falando sobre doenças, sobre saúde divina, sobre cura, sobre finanças também? Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia intencionalmente para entender o que o Senhor quer a respeito de um assunto? E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Porque sabe, a gente acaba tendo algumas desculpas que elas são muito bonitas. E elas talvez sejam justificáveis. Quando a gente fala sobre questão de tempo, sobre questão de trabalho, família. Irmãos, eu entendo tudo isso e eu mesmo, particularmente, já usei várias desculpas dessa. Mas sabe, a verdade é que hoje a gente tem um acesso à Bíblia onde a gente vai. Você não precisa mais estar com uma Bíblia física
Entenda o precisa, não é necessário para você ter acesso. Você não precisa mais estar com uma Bíblia física onde você vai. No ônibus, no trabalho, na escola, na faculdade, no seu curso, na sua casa, porque você está com isso daqui o tempo inteiro. E se você está com isso aqui o tempo inteiro, quer dizer que você consegue pegar o seu celular onde você estiver e talvez ler 1, 2, 5 versículos. Talvez, se você estiver dirigindo em São Paulo, por favor, não pegue seu celular. Isso é contra as leis de trânsito. E crente obedece às leis de trânsito, amém? Aleluia. Mas você pode colocar no rádio do seu carro a Bíblia falada, uma ministração. Hoje, irmãos, nós não temos mais dificuldade em ter acesso à palavra de Deus. O que nós estamos tendo dificuldade é de entender que Deus não muda com o passar dos tempos. Deus, ele não mudou na nossa época. Deus, ele não tinha mais necessidade de que pessoas conhecessem a palavra em 1980, em 1930, em 1800. Deus continua querendo que o seu povo seja livre com a verdade que ele escreveu. Aleluia. E sabe, nós estamos aqui numa data muito legal, né? Sabe o que vai acontecer essa semana? Qual é a comemoração? Se você fala o Halloween, por favor, vem aqui na frente para a gente. Brincadeira. Também, as pessoas vão comemorar o Halloween. Mas a gente vai comemorar a reforma protestante, irmãos. Sabe? Lá atrás, pessoas morreram para que hoje a nossa religião, a nossa igreja, ela estivesse fundamentada sobre a Escritura, sobre a palavra. Pessoas perderam a sua vida de fato, para que a gente pudesse entender o que Deus está falando. Isso é muito sério, irmãos, sabe? Assim como Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho morreu para que nós fôssemos salvos, pessoas que amavam ao Senhor, doaram a sua vida, perderam a sua vida, para que a revelação do Evangelho chegasse até nós. Isso é muito sério, irmãos. Nesse mesmo momento, existem muitos países que, se você for encontrado com uma Bíblia ou com partes da Bíblia, você é preso, você pode até ser morto. E aqui no Brasil não, irmãos. E o que a gente está fazendo com esse direito maravilhoso de ter acesso à Escritura? O que a gente está fazendo com esse privilégio, mas também essa responsabilidade de termos acesso irrestrito à palavra de Deus? Aleluia. É uma noite de reflexão, irmãos, está tudo bem. É uma noite de reflexão porque Deus, ele tem interesse em que a gente esteja firme, como nós ouvimos o pastor Renzo pregando no domingo. Deus, ele tem um interesse que nós construamos, nós estejamos com os nossos edifícios, as nossas construções em cima de uma rocha, em cima da palavra dele, em cima da revelação de Cristo, como Filho de Deus, que veio, se doou em nosso favor, morreu em nosso lugar. Deus, ele tem um interesse que nós estejamos com o nosso caminho pavimentado, fortalecido e iluminado pela sua palavra. Mas sabe que Deus, ele não é alguém que vai chegar aqui e te obrigar a fazer as coisas. Mas ele está ao tempo inteiro te lembrando, ele está ao tempo inteiro tentando te convencer de que as melhores opções para a sua vida são os conselhos dele. São os conselhos do Senhor para a sua vida. Aleluia. Sabe, a gente infelizmente acaba travando guerras com o Senhor, travando debates com o Senhor, debates silenciosos, debates quando Deus fala algo e a gente vai para o outro lado, quando Deus nos direciona para um caminho
e nós escolhemos outro, quando nós sabemos o que temos que fazer e nós não fazemos, nós estamos de fato ignorando e criando um embate com o Senhor, sendo que Ele é o mais sábio, Ele é o interessado de que a sua vida vá bem, de que você seja próspero em todas as áreas, e não só em dinheiro, mas em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente precisa dar valor à palavra do Senhor. A gente precisa dar valor a essa beleza da palavra no nosso idioma. Isso é maravilhoso, irmãos. Hoje está muito fácil. Hoje nós temos, se você pegar o YouTube, você tem tantas pessoas explicando, tantas pessoas falando da palavra. Você tem tantos estudos bíblicos, você tem tanto guia de estudo bíblico, sabe? Não temos mais desculpa para a gente se manter longe das Escrituras, para a gente se manter longe da palavra. A gente precisa realmente fazer aquilo que o Senhor disse na sua palavra. Nós precisamos meditar, nós precisamos ler. Quando Deus vai instruir o seu povo a qualquer ação ou a qualquer objetivo, primeiro Ele vem falando e Ele vem construindo verdades, construindo conselhos para essas pessoas. Foi assim com Josué, foi assim com tantos homens de Deus, que Deus precisou primeiro trazer o conhecimento, para que eles estivessem aptos, para que eles tivessem força necessária, para viver aquilo que Ele gostaria, para viver aquilo que era bom para eles. Em Salmos, no capítulo 1, eu gosto muito desse texto, eu acho que eu não coloquei aqui, coloquei Salmos 1:1, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Irmãos, se você tem alguma dúvida do que fazer na sua vida para você ter prosperidade no seu caminho, e novamente, não estou falando só de dinheiro, estou falando em tudo: sucesso, realização, saúde, alegria, paz, tudo que você precisa. De fato, a palavra prosperidade, ela quer dizer, bem-aventurança aqui, ela quer dizer uma boa jornada. É todos os aspectos da sua vida cobertos com a bênção do Senhor. Então, se você tiver em dúvida do que fazer em qualquer área da sua vida, você pode recorrer para a palavra e meditar na palavra. Você pode conversar com a palavra, perguntar para a palavra, entender o que ela está querendo dizer. E você vai ser orientado e você vai receber conselhos da parte do Senhor. E se você for humilde e obediente o suficiente para ouvir esses conselhos, você vai receber o benefício, você vai receber essa bem-aventurança, você vai receber essa prosperidade em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós precisamos entender que essa é a verdade que tem que reger a nossa vida. Então, se qualquer coisa, quer seja um estudo, uma informação, uma pessoa, um conselho, um trabalho, qualquer informação que diga o contrário da palavra, essa informação está mentindo para você, e a palavra é a verdade. Não é necessário nós atualizarmos a Bíblia, e não estou falando isso para polêmica nem nada, mas de fato essa palavra, ela não é morta, ela é viva. E quando nós lemos a palavra, nós temos a companhia de Deus conosco, nós temos a companhia de quem inspirou a homens escreverem, e nós podemos entender contemporaneamente os seus ensinamentos. Nós não precisamos de fato de atualizar a Bíblia, nós precisamos de mais comunhão com o Espírito Santo,
de entender o que Ele quer nos ensinar através das Escrituras, de entender que de fato nós precisamos aceitar a palavra de forma integral e não somente pedaços que me fazem feliz. Se Deus está falando que eu devo mortificar a minha carne, eu preciso fazer isso, ainda que seja desconfortável. Se Deus está falando que eu preciso honrar as autoridades, ainda que eu não goste de quem foi eleito ou não, eu preciso honrar. Se a palavra está dizendo que eu não devo mentir, então eu não devo mentir. Se a palavra diz que eu devo obedecer às leis humanas, às leis dos homens, nós devemos obedecer às leis dos homens. Aleluia. Sabe? Nós precisamos entender que Deus ele é muito mais esperto que nós, irmãos. E se Ele está falando, é verdade, e a gente precisa seguir o que Ele está falando. Afinal, nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida. Isso quer dizer que nós demos o senhorio da nossa vida para Jesus. E se Jesus está falando algo, nós precisamos obedecer, nós precisamos ser humildes. Ainda que doa na sua carne, ainda que a sua alma não goste, ainda que você crie problemas com as pessoas, você precisa ficar com a palavra. Eu lembro de situações na minha vida em que eu acabei criando alguns problemas para mim, em trabalho, em escola, faculdade, né? Escola não acreditava ainda em Deus, mas na faculdade, nos meus trabalhos, eu lembro de situações em que ficaram muito complicadas, porque de fato eu escolhi o que a palavra de Deus dizia. Lembro de uma situação onde eu estava num grupo da empresa, onde haviam cerca de 4, 5 homens naquele grupo, e um dia compartilharam um vídeo pornográfico naquele grupo. E eu saí do grupo da empresa, fui até o escritório do meu chefe e falei com ele, falei, olha, eu saí do grupo da empresa, se você precisar me mandar alguma informação que seja útil, você pode me mandar diretamente, porque eu não vou ficar no grupo da empresa, porque eu sou cristão e eu não quero ter acesso a material pornográfico. Aí ele falou, nossa, mas foi só um videozinho, não tinha nada demais. Eu falei, para mim tinha. Talvez para você não, mas para mim tinha. E aí ele, não, tudo bem, eu vou falar com a pessoa que mandou, pode entrar lá de novo, se acontecer de novo, eu vou resolver. Eu falei, tudo bem. Eu entrei no grupo da empresa, não aconteceu de novo, mas a pessoa que mandou era uma pessoa que tinha alguns problemas comportamentais na empresa. E Deus, Ele queria muito que eu falasse com essa pessoa, e eu queria ficar sempre afastado. Era uma pessoa que não professava a nossa fé, isso era em 2013, 2014. Era uma pessoa que não professava a nossa fé, e era uma pessoa com vários problemas comportamentais, e que Deus ele pediu para que eu falasse várias vezes coisas com essa pessoa. E eu tive que ser humilde o suficiente para entender que quem mais sabe das coisas é Deus, não sou eu. Eu poderia ter ficado ali no meu canto, poderia ter resistido. Confesso, irmãos, que a primeira vez que Deus falou comigo, eu fiquei 3 dias fugindo. Deus era nitidamente falando comigo algo e eu, não, Senhor, não vou falar. Não, isso é coisa da minha cabeça. 3 dias depois eu falei o que Deus queria que eu falasse com aquela pessoa. E a pessoa aceitou numa boa, não teve nenhum tipo de embate, agradeceu. Sabe, situações como essa me mostram o quanto Deus conhece muito mais as coisas do que eu. Aleluia. Eu lembro de uma outra situação, irmãos, isso já era em 2017, eu atendia um call center na República, eu trabalho com tecnologia, e eu era um consultor de tecnologia daquela empresa, e era um call center lá, tinha alguns andares na República, e eu lembro que eu chegava lá, e call center é bem complicado, assim, o ambiente, né? São geralmente muito jovens que às vezes não têm estrutura familiar, não têm estrutura
social, e então rola muito papo de droga, sexo, bebida, é um ambiente bem complicado. E eu lembro de chegar lá, eu participava de alguns momentos ali, porque eram meus clientes, então, confraternização daquilo, confraternização do aquilo outro, eu ia. E sempre eu era motivo de piada dos funcionários internos ali da parte de tecnologia. Por quê? Porque eu era jovem, eu era cristão e eu era virgem. Eu ainda não havia tido relação sexual com nenhuma garota, e eu dizia isso abertamente, porque ser virgem antes do casamento não é vergonha. Ao contrário, é um motivo de alegria. Falei, eu estou cumprindo algo que a palavra disse. E eu lembro deles zoando, e sempre faziam muitas piadas, e eu fazia piadas ali junto, né, para quebrar o gelo. Falar, nossa, você ainda não teve nada? Eu falei, não, ainda não, só com a minha esposa. Eu falei, caramba, você tem que ser forte, hein? Eu falei, Deus é minha força. Eu ficava ali interagindo com eles. Mas eu lembro de um dia, irmãos, que eu cheguei naquele lugar, e eu fui almoçar. Eu geralmente almoçava com eles, e eu fui almoçar com um daqueles caras que ficavam ali me zoando e tudo mais. E no almoço, irmãos, ele virou para mim e falou o seguinte, falou, Lucas, eu sei que eu já zoei muito você, mas como você consegue ser tão firme? Porque há muitos anos eu traio a minha esposa e eu não consigo parar. Me ajuda, sabe? E eu tive a oportunidade, irmãos, de falar o que a palavra de Deus falaria para ele. Eu tive a oportunidade de acompanhar ele por um tempo, de receber mensagens dele falando, olha, eu estou há 1 mês sem trair a minha esposa, eu estou há 2 meses sem trair a minha esposa. Então, sabe, irmãos, ainda que você gere indisposição, ainda que você vire motivo de chacota, ainda que as pessoas não entendam o que está acontecendo, fica com o que a palavra de Deus diz. Sabe, eu poderia ter sido apenas mais um que passou por ali, mas eu fui um que tinha algo diferente dentro. Eu fui um que Deus estava comigo e eu pude fazer a diferença. Aleluia. E assim, irmão, é com você. Você tem algo diferente. Você está aqui hoje porque você tem algo diferente dentro de você. E que se Deus está falando com você essa noite, não endureça o coração. Se Deus está te chamando para um lugar de arrependimento, se Deus está te lembrando que você precisa buscar mais a palavra, que você precisa se encher mais da palavra, não se envergonha, está tudo bem. O que Deus está querendo fazer essa noite é nos colocar em movimento, nos tirar de um lugar de inércia, de um lugar de paralisação, e começar a ter frutos de justiça através da nossa vida. Aleluia. Então se encha da palavra, irmão. Não negocie. Quando situações acontecerem, lembra do que a palavra está dizendo. Quando sintomas chegarem, lembra do que a palavra está dizendo. Quando muitas vezes vier uma conta que você acha que não vai ter recurso, lembra do que a palavra está dizendo. Quando você estiver numa situação complicada, tensa, estressada, você tem paz, que excede o entendimento. Dentro de você existe um pacificador. Você não precisa ser alguém que piora conflitos e confrontos. Você não precisa ser alguém esquentado. Você tem uma nova natureza. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos de novo. Isso quer dizer que nós não temos mais que nos comportarmos como a nossa natureza terrena. Nós não precisamos repetir aquilo que a gente aprendeu. A gente pode renovar a nossa mente e fazer o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, se você não tiver a palavra de Deus dentro de você, você vai começar a perder várias batalhas. E não é porque Deus quer, mas é porque Ele está te dando um caminho. Ele está querendo te instruir, para que você viva uma vida vitoriosa. E o seu papel é meditar nessa palavra
é meditar naquilo que o Senhor fala, para que você venha desfrutar daquilo que a palavra garante. A primeira experiência sobrenatural de Jesus aqui na terra, lá em Lucas 4, ele termina de ser batizado e ele vai para o deserto ser tentado por Satanás. Ele passa 40 dias em jejum. Então Satanás se apresenta para ele e começa a questionar o que a palavra de Deus diz, a querer perverter o que a palavra de Deus diz. Imagina se Jesus não fosse uma pessoa com conhecimento bíblico, se ele não conhecesse de fato o que a palavra diz, provavelmente ele teria aceitado alguma daquelas tentações. Ele estava com fome, ele estava com muitas necessidades físicas, e ele recebeu várias oportunidades, mas ele estava com a palavra, e ele venceu a tentação, sabe? Então, que a gente realmente possa meditar no quanto nós estamos nos enchendo da palavra, e saber que ela é o caminho para que a gente viva uma vida vitoriosa. Aleluia. Você recebeu algo bom essa noite? Glória a Deus.